Pronto, pessoal. Então, como ninguém tem nada contra aí, tá? Vamos gravar nossa aula de hoje, para depois disponibilizar aí para vocês no YouTube, para que vocês possam assistir, rever as aulas quantas vezes vocês quiserem, ok? Então, a aula de hoje, tá? Na verdade, essa semana, né, eu nem coloquei o roteiro da semana lá, que foi mais uma aula para a gente tentar fazer os exercícios, como eu tinha pedido para vocês. Ó, a gente viu as medidas de resumo, né, de tendência central, que são as médias, moda e mediana, né, e pedi para que vocês fizessem os exercícios. A gente tem uma lista de exercícios com 4 exercícios. A gente já fez um desses exercícios, aliás, fez esse exercício que está aqui na tela, né, somente a letra A, né, até então a gente sabia fazer apenas a letra A, porém com a aula da semana passada, a gente conseguiu, viu, né, os conteúdos para fazer a letra B, C e a B e C, eu creio, tá? Que foi, que seria um histograma, né, um histograma, e as medidas de resumo, que era para calcular média, moda e mediana, essas coisas aí, tá? Bom, deixa eu só pegar aqui a lista de exercícios de vocês, para a gente dar continuidade a esse exercício aí especificamente. Alguém já fez ele? Alguém já conseguiu fazer esse exercício? O resto, aquelas outras de média, moda, calcular média, moda, mediana, fazer o histograma, tudo isso? Sim ou não? Foi a continuidade desse exercício, professor? Oi? É a continuidade desse exercício? Isso, a continuidade. É o 2, o 3 e o 4, isso? O 2, o 3 e o 4 era para você ter feito a letra A, né? Que eu já tinha passado a letra A. Sim. Com a aula passada, a gente já tinha condição de fazer a letra B, do 2, do 3 e do 4. Tem a letra B e a letra C. Eu queria saber se vocês fizeram a letra B, C. Não, só fiz a A mesmo. Dos outros números, né? O 2, o 3 e o 4. Isso, só isso. A. Bom, a letra B. Tá, então com o conteúdo da semana passada, a gente já teria condição de fazer o resto dos itens, tá? A letra B de todos eles e a letra C de todos eles. A letra D ainda não temos condição de fazer ela, tá? A letra D a gente ainda não tem condição de fazer, porque a gente ainda não viu o que é uma variância, desvio padrão e coeficiente de variação, que isso daí a gente vai ver nas próximas aulas. Então, vamos lá, ó. Vamos dar início, continuidade a esse exercício. Eu não sei se vocês estão lembrados, esse exercício aqui fala das verificações médicas, né, para aprovação de apólices de seguro, né, de um determinado banco, tá? Então, aqui foram 27 apólices aprovadas e o tempo, né, de processamento delas variavam nesses valores aqui, ó, das 27, 72, tal. A primeira coisa que a gente fez na letra A foi construir uma tabela de distribuição de frequência, né? A frequência simples, tanto acumulada, né, quanto a simples, na verdade, a frequência simples, acumulada, e a relativa, e a percentual, tá? Como também em 5 classes. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era colocar em rol. Então, a gente colocou aqui em rol, tudo em rol. Depois, a gente calculou a amplitude total, que era a diferença do maior para o menor, que deu 76 dias. O número de classes tinha uma fórmula, né? Mas aqui no exercício, ele pedia para a gente usar, ó, 5 classes. Então, a gente usou aqui as 5 classes. A amplitude de cada classe, que era a divisão da amplitude total pelo número de classes, que deu 15,2. E aí a gente fez essa distribuição de frequência aqui, né? Essa distribuição de frequência, tá? Que a gente fez as classes, ó, o limite inferior é o menor valor, 16. Então aqui ficaria sempre 16 mais 15,2, que deu 31,2. A outra classe, do 31,2 até o 46,4, do 46,4 e assim por diante, tá? Depois a gente contou qual a frequência de cada uma dessas classes, encontramos aqui a frequência simples, ó, 13, 1, 6, 4 e 3.
Depois calculamos a frequência acumulada de cada uma dessas classes, a frequência relativa simples, né? E a frequência relativa acumulada, tá? Tá aqui todos esses dados aqui a gente já fez. A letra B, ela pedia para a gente construir um histograma para esses dados apresentados no item A. Então, a gente fez aqui o item A, então tá aqui os dados. O que a gente tem que fazer agora? Fazer esse histograma, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, letra B, né? Letra B, e a gente vai fazer esse histograma, tá? Então, a gente já viu na aula do vídeo da semana anterior que um histograma é você fazer um gráfico, né? Um gráfico, aonde aqui no eixo X, né? Como se a gente for fazer uma análise aqui com o eixo X e eixo Y, tá? No eixo X, a gente tem as classes aqui, ó, do 16 ao 31.2. Então, você vai escrevendo aqui as classes, tá? Não vou colocar um fim aqui não, porque pode ser que diminua, tá? Então, é bom você fazer isso aqui numa réguinha, tudo certinho, tá? Numa régua, para que as linhas elas fiquem mais retas. Eu ainda não sei usar a régua aqui nesse programa, tá? Mas tá aí. Vamos supor que isso aí esteja bem retinho, tá? Então, a primeira classe, ó. Aí você dá um espaço, der 16, então você coloca o 16 aqui, ó. Vamos supor que o 16,0 tá aqui. Então, a primeira classe vai do 16,0 até o 31, né? 31,2, né? Aí o próximo número, 31,2 é 46,4. Então, você coloca aqui, ó. Tenta colocar sempre a mesma distância, porque é sempre 15,2, né? Então, aqui, ó, 46,4. A próximo limite é até o 61,6. Então, 61,6. Mais 15,2 dá 76,8. Mais 15,2 vai até o 92,0, tá? Então, tá aí, né, os limites de cada uma dessas classes, né? O limite de cada uma dessa classe, tá? E aqui, no eixo Y, a gente vai fazer uma analogia à frequência, tá? A frequência de cada uma das classes, ok? Bom, então a gente já viu aí, ó, a primeira classe, ela tem a frequência 13, tá? Então vamos só colocar aqui, ó, as frequências que aparecem aqui são 1, 3, 4, 6 e 13. Então vamos aqui, ó, aqui é crescente, na ordem crescente, né? Então vamos colocar aqui, ó, vamos supor que 1 tá aqui, 1, 3, 4, 6, e vamos supor que o 13 está aqui em cima, ó, 13, tá? E aí agora a gente vai lá, ó. Essa primeira classe, que é do 16 até o 31, ela tem 13 a frequência. Então a frequência dela é aqui em cima, ó, no 13, tá? Então a gente coloca aqui, ó, no gráfico, ó, tá? Então aqui, ó, 13, bem aqui em cima, tá? Então essa primeira classe tem essa frequência aí, 13, tá? Vou colocar ela como se fosse assim, ó, 13, tá? Que é essa, ó, tudo que estiver aqui dentro faz parte dessa classe aqui, ó. Então, a frequência dela é 13, tá? A segunda classe, do 32 ao 31, tem frequência 1. Então, essa segunda classe aqui, ó, tem frequência 1. Vamos supor que a 1 tá aqui, ó. Então, ó, essa segunda classe, ela tem essa frequência aqui, ó, 1. Tá? Ficou um pouco torto aí. Também ficou torto, mas pode deixar. 1. Frequência 1. Professor, tá? licença. A do 40... Oi? Professor? Pode falar. Licença. Pode falar. Então, esse histograma, a gente coloca essas informações em forma de gráfico, né? É só isso? Isso, é um gráfico. É um gráfico. É resumir, é o resumo dessa tabela de distribuição de frequência aqui, tá? Com relação às classes e a frequência, tá? A gente vai colocar esses dados aqui certo. Em forma de gráfico, tá? Nesse gráfico aqui, tá? Nesse gráfico aí acho que é colunas, né, que se fala, talvez. Geralmente ele fala de histograma, tá?
46.4 até o 61.2, a terceira classe, ó, tem frequência 6. Então, a frequência da terceira classe aqui, ó, é 6. O 6 vem aqui em cima, ó. Tá? Aqui o 6 é aqui em cima, ó. Supor que ela dá pra gente ver aqui, ó, 6, certo? A quarta classe, a frequência é 4 e a última 3. Então, essa quarta classe aqui, ó, tem frequência 4. Vamos supor que o 4 tá bem aqui, ó. E essa última tem frequência 3. Vamos supor que o 3 está aqui embaixo, tá? Então, esse daí é o histograma, tá? Se você quiser, você pode fazer colorir aqui só para destacar, certo? Para não ficar tão aqui embaixo. Essa outra aqui tem 6. Essa outra classe 6. Essa outra classe aqui 4. E essa outra classe aqui tem 3. Certo, pessoal? Então, tá aí feito o histograma, tá? Com relação aos dados anteriores, tá? Aqui é bom a gente colocar as unidades, aqui é em dias, de 16 a 31,2 dias, tem 16, e aqui, ó, é apólices, 16,31, 13 apólices está entre 16 e 31,2. Entre 31,2 e 46,4, tem uma apólice. No intervalo de 46 dias a 61,6 dias, são 6 apólices que foram processadas dentro desse tempo. E de 61,6 até 76,8 foram processadas 4 apólices. E de 76,8 até 92 foram processadas 3 apólices, tá certo? Tá? Então, a gente pode fazer esse gráfico aí, que é chamado de histograma, tá? Até ficou muito colorido. Queria uma corzinha mais clarinha ali, mas ficou muito coloridão. Tá? Então, é esse gráficozinho aí, tá? É chamado de histograma. Ok? Alguma dúvida aí em relação a esse gráfico? Não, né? Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Vamos prosseguindo aí então, Renata. A letra C, ó, agora a gente tem a letra C, tá? A letra C, ela diz o seguinte: calcule a média, moda e mediana a partir das informações apresentadas na tabela de distribuição de frequência do item A, tá? Então, lembre-se, ó, existem média, moda e mediana para dados que são chamados de dados agrupados, que é dado nessa forma aqui, em tabela de distribuição de frequência, tá? Que é uma fórmula, e existe média, moda, mediana para coisas desse tipo aqui, ó, tá? Vamos achar primeiro o mais simples, tá? A moda, tá? Eu vou colocar aqui, letra C. Letra C, vamos achar a moda, tá? A moda para dados agrupados, né? A gente já viu, ó, que é o valor mais frequente. Se aqui tá a frequência, ó, qual é a classe que ela é mais frequente? A primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Existem mais apólices em qual classe? Vamos lá, pessoal? Eita, não? Ó, mais apólices foram resolvidas, ó, aqui são 13 apólices a frequência aqui, ó, na primeira classe, entre 16 e 31,2 dias, tá certo? E na aula passada, a gente viu como é que a gente calcula essa moda, né? A gente vai escolher a classe que tem a maior frequência, ó, que é essa daqui, a maior frequência, tá? A
maior frequência é esta classe aí, ó. Essa classe que tem o 13, tá? Essa classe aqui. E para calcular essa moda, né, vai ser a soma do limite inferior mais o superior dividido por 2, tá? Então vai ser, ó, limite inferior, tá? Mais o limite superior dividido por 2, tá? Da classe que tem a maior frequência. A classe que tem maior frequência é essa classe aqui, ó, que tem 13. Então, a moda, ela está por aqui, tá? Então, por que ela está por aqui? Lembre-se que a moda é o valor que mais se repete, ou seja, o mais frequente, tá? Como aqui tem 13 aqui dentro, esse é o mais frequente. Para dados agrupados, a gente vai escolher, né, aqueles dados, o valor médio, tá? Aqui, ó, vai ser justamente esse valor médio aqui. É somar 16 mais 31,2 e dividir por 2, tá? Então, aqui vai ser o limite inferior da classe, é 16,0. O limite superior da classe, 31,2. 31,2. Tudo isso daí dividido por 2. Quando você fizer essas continhas aí, o resultado vai ser quanto, ó? 16 mais 31,2 dividido por 2. Vai dar 23,6 dias, tá? Dias. Ó, foi perguntado para a gente fazer esse cálculo a partir das informações do item A, que é essa tabela de distribuição de frequência aqui. Agora, se fosse para verificar através dessa tabela aqui, ó, a gente ia ter que olhar qual seria o mais frequente, ó. Qual é o valor que mais se repete aqui por essa tabela? O 16 tem 2. O 17 tem 4, ó. Então, o 17 está ganhando. Será que tem algum outro que se repete mais do que 4 vezes, ó? Aqui o 28 tem 2, 31 tem 2. Não. Então, o 17 é o valor mais frequente, tá certo? Tem 17, 4 números, 17. 4 apólices, na verdade, que demoraram 17 dias. Então, o 17 é a moda, tá? É a moda. Bom, a nossa moda aqui, ó, deu 23,6. Por que a diferença aí? Porque aqui a gente está olhando para dados agrupados. Dados agrupados, porque a gente agrupou todos os dados entre 16 e 31,2 dias dentro de uma única classe. E a gente está pegando o ponto médio dessa classe, que é justamente 23,6. Tá certo, pessoal? Deu para entender aí? Deu, professor. Pronto. Beleza, tá? Então, aí tá a moda, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vamos calcular a média agora, tá? Eu afastei essa tabela um pouco mais para cá e disse sempre para vocês deixarem essas tabelas em aberto aqui, porque eu vou acrescentar colunas aí. Vou acrescentar colunas aqui, tá? Ó, vou esticar essa bichinha para cá, esticar isso aqui e vou acrescentar algumas colunas aí, tá? Que coluna que eu vou acrescentar? Olha, preste atenção que agora eu vou calcular a média, tá? A média aqui na letra C, ó, eu vou calcular a média, tá? Para dados agrupados. Então, a média para dados agrupados, a gente viu na aula passada que ela vai ser dada pelos somatórios da frequência FI vezes o ponto médio de cada classe, que é chamado de XI, sobre a frequência total. A frequência total dos termos, tá certo? Essa daqui foi a fórmula que a gente viu na aula passada, tá? Então, a gente vai calcular essas coisas aqui ainda na tabela, ó. Primeiro, eu vou colocar o ponto médio, que a gente está chamando de XI. Esse XI é o ponto médio de cada classe, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, e calcular esse XI aí, tá? O ponto médio de cada classe, que a gente está chamando ele de XI. Então, como é que a gente calcula esse XI? É esse ponto médiozinho aqui dessa classe. É você somar os dois valores e dividir por 2, tá? Somo 16 mais 31,2 vai dar 47,2. 47,2 dividido por 2 vai dar 23,6. 23,6. É o ponto médio da primeira classe. O que significa esse ponto médio? Significa que a gente está considerando
que esses 13 termos, né, esses 13 apólices que fazem parte da primeira classe, todas essas 13 duraram um tempo de 23 horas e 26 minutos. Aliás, cada uma dessas 13 durou 23 horas e 66, 23 horas e 6, tá? 23,6 horas, ok? O ponto médio dessa classe, ó, 31,2 mais 46,2 vai dar 77,6. 77,6. Tá? Dividido por 2, esse ponto médio aqui vai ficar 38,8, tá? 38,8. Então, essa apólice, a gente vai considerar que ela demorou 38,8 dias, que é justamente esse ponto médio dessa classe. Essas 6 apólices aqui, né, a média, ou seja, cada uma delas, a gente vai considerar que elas vão demorar, cada uma delas, o ponto médio aqui, ó, que é somar 46,4 mais 61,6 dividido por 2, que vai dar 54 dias. 54 dias, tá? Então, cada uma dessas 6 vão demorar 54 dias. Cada uma dessas 4 aqui, ó, vai demorar o ponto médio aqui, ó, tá? Que vai ser a soma de 61,6 mais 76,8 e dividir por 2, que vai dar 69,2 dias, tá? Então, cada uma dessas 4 demorou 69,2 dias para o seu processamento, para a sua aprovação. Já essas 3 aqui, ó, cada uma delas vai demorar, quando eu somar 76,8 mais 92,0, dividir por 2, o resultado vai ser 84,4 dias. Cada uma dessas 3, né? 3 apólices, tá? Bom, e aí a gente vai agora, ó, porque a nossa média, né? Aqui, ó, a média é você multiplicar a frequência vezes esse XI. A frequência é esse termo, que é a frequência, vezes esse XI aqui, ó. A gente tem que multiplicar. Então, eu vou colocar uma nova coluna com relação a essa multiplicação. Por que eu estou multiplicando? Porque, para encontrar a média, né? A média, ela é você calcular todos os dias gasto por cada apólice, ou seja, são 13 apólices. Cada uma gastou 23,6 dias. Essas 13 apólices, então 13 vezes 23,6 dias, todas elas juntas gastaram 306 dias, tá? 306 dias. 306 dias, 306,8 dias. Tá certo? Já essa apólice aqui, como só tem uma, ó, 1 vezes 38,8 vai dar o próprio 38,8. 6 aqui, ó. 6, cada uma foi 54. 6 vezes 54 vai dar 324 dias. Tá? Então, aqui, ó. 4 vezes 69,2 vai dar 276,8 dias. 3 vezes 84,4 vai dar 253,2 dias, tá? Então, ó, cada um tá aqui, ó, cada uma classe, essa primeira classe gastou 306 dias. A segunda classe, 38, a terceira classe, 326, a quarta classe, 276,8 e a quinta classe, 253,2. E o total, ó, porque eu quero somar todos, ó, é o somatório, esse símbolo aqui é o somatório, ou seja, é a soma de todos os elementos dessa coluna. A gente já tem aqui embaixo o total, ó, basta agora a gente somar toda essa coluna. Então vai ficar 253,2 mais 276,8 mais 324,0 mais
38,8 mais 306,8. Pronto, tudo isso daqui deu 1.199,6 dias. Então, todas essas apólices aqui, juntas, demoraram 1.199,6 dias, tá? E a média? Agora a gente já tem indício suficiente para calcular a média, ó. A média é o número total de dias, né? Ou seja, todas as 27 apólices demoraram 1.199,6 dias, dividido pelo número de apólices, 27 apólices. Quando eu dividir isso aí por 27, vai me dar 44,43 dias. Então, a média é que cada uma dessas apólices, em média, dura 44,3 dias. Umas variando para muito mais e outras variando para menos também. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Vocês estão tão caladinhos. Tá certo. Então, vamos lá. Vocês estão aí quietinhos, eu vou continuando, tá? Agora, a gente vamos calcular a mediana, né? A mediana, ela tem aquele dadozinho um pouco mais... a fórmula dela é um pouco mais elaborada, tá? Mas eu vou repassar ela aqui para vocês, ó, tá? Lembrar a fórmula da mediana aqui. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa no chat? Tudo ok, beleza. Jadiciele. Ó, a fórmula, né, da mediana, ela era dada dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, tá? Era essa fórmula da mediana, certo? Bom, a mediana para dados agrupados, ela é dada dessa forma aí, tá? E aí vamos tentar identificar ela, né? Primeiro, a gente tem que achar quem é essa classe, que é chamada de classe asterisco, que é a classe mediana, né? Então, quando você pegar aqui, ó, a classe asterisco, né? Classe asterisco, ela vai ser dada da seguinte forma. A gente vai pegar o número total de observações e dividir por 2, né? Quantas apólices são? São 27. Eu pego 27 e divido por 2. Isso aqui vai dar 13,5. O 13,5, a apólice 13,5, ela está presente em qual classe? Ó, em qual classe está a 13,5? Para a gente olhar isso daqui, a gente vai para a frequência acumulada, tá? Ó, aqui está a frequência, a apólice 13, né? 13,5, consequentemente, ela cai nessa segunda classe, tá certo? Vocês concordam comigo? Ela vai cair na segunda classe, essa apólice aí, tá? Se ela existisse a 13,5. Então, é nessa classe aqui, ó, que eu estou fazendo de verde. Essa classe é a classe asterisco, tá? Essa classe aqui é a classe asterisco. Ok? Então, tá entendido aí, ó? Quem não entendeu muito isso aqui, só dá uma voltinha na aula passada, tá? A gente viu bastante essa fórmula da mediana aí. E agora, vamos lá, ó. Tudo a gente vai fazer em relação a essa classe verde, a essa classe asterisco, tá? Então, ó, a mediana, ela vai ser igual ao limite inferior, ó, L minúsculo, e limite inferior da classe asterisco. Então, eu vou olhar aqui a classe asterisco, ó, e olhar o limite inferior. O limite inferior é esse daqui, ó. 31,2, tá? Então, o limite inferior da classe asterisco é 31,2. Então, aqui vai ficar, ó, 31,2. Mais, vou abrir o parênteses, ó. N dividido por 2, a gente calculou aqui, ó. N dividido por 2 é 27 dividido por 2, que dá 13,5. 13,5.
13,5. É o número total de apólices dividido por 2, 13,5. Menos, esse termo aqui significa a frequência acumulada anterior, a frequência acumulada da classe anterior. Então, eu vou na coluna olhar a frequência acumulada, ó. A frequência acumulada é essa daqui, ó. Agora eu vou falar, aqui está a classe asterisco. Então, qual é a frequência acumulada na classe anterior à classe asterisco? A classe asterisco é essa, a anterior é essa. Nessa classe anterior, eu vou olhar a frequência acumulada. É esse valor aqui, ó, 13. Frequência acumulada na classe anterior, 13, tá? Então, aqui eu vou para cá, ó, 13. 13, ok? Fecho parênteses, ó, ainda tem aqui dividido frequência FI da classe asterisco, tá? Frequência da classe asterisco. Então, eu vou para cá, ó. Aqui a classe asterisco é essa verde. Qual é a frequência? O FI na classe asterisco. Ó, o FI na classe asterisco, ó, é esse daqui, 1, tá? É frequência simples na classe asterisco, 1. Então, isso daqui dividido por 1. Isso aqui dividido por 1. Vezes, tá? Vezes a altura, ou a amplitude da classe, tá certo? A amplitude da classe. Bom, a amplitude da classe, ó, a amplitude da classe é essa distância desse 31,2 até o 46,4, que a gente já sabe aqui, ó, que a amplitude da classe está aqui, ó, o H vale 15,2. 15,2 é essa distância daqui para cá, tá? 15,2. Então, aqui, ó, vezes 15,2, tá? E aí é só jogar, fazer essas continhas aí, ó. 31,2 mais, quando você fizer 13,5 menos 13, dá 0,5. Dividido por 1, 0,5, tá? 0,5. Vezes 15,2. 15,2. Aí a gente vai fazer agora a multiplicação. 31,2 mais 15,2 vezes 0,5. 15,2 vezes 0,5, isso daí vai dar 7,6. 7,6. Logo, a mediana, ela vai ser 31,2 mais 7,6, vai ter como resultado 38,8 dias. Então, essa daqui é a mediana, tá? Dessa distribuição de frequência aqui, tá? Desses dados agrupados aqui pela letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Tudo certo, professor. Pronto. Ó, a gente está próximo de fazer nossa prova, a gente só falta mais um conteúdo para a gente iniciar, fazer uma provinha, tá? E a provinha vai ser justamente você fazer um exercício desse completo. Pega os dados, coloca em rol, acha a frequência, né? Acha a amplitude total, acha o número de classes, acha a amplitude de cada classe, constrói, letra A, construir a tabela de distribuição de frequência. Depois construir a tabela de distribuição de frequência, fazer um histograma desse jeito, calcular a média, moda, mediana, tá? E depois, que a gente vai aprender ainda nas aulas futuras, calcular o desvio padrão, né? A variância e o coeficiente de variação, tá? Então, vai ser uma questão dessas aí, completinha, do jeito que a gente está fazendo aqui, para vocês fazerem uma questãozinha para a prova. Ok, pessoal? Tranquilo? Ok, professor. Parece ser muita coisa, tá? Mas se você seguir os passo a passo aí, pessoal, não tem como errar não, tá? Eu vou interromper aqui a gravação, tá? Não é que seja difícil, mas requer atenção, né?